Bom dia. Vamos agora para outro assunto: coesão, referência, coesão textual. Gostaria de lembrá-los que todos esses conteúdos que nós estamos trabalhando até agora, o conteúdo de hoje, é referente à questão de escrita, né? Tem a ver com nossa escrita. Nós escrevemos para expressar ideias, sentimentos, né? Registrar período, registrar anotar uma coisa importante que está se passando, uma aula, enfim. Então, existem várias finalidades para escrever e a gente, enquanto escreve, tem que procurar demonstrar as coisas de fato como elas são e passar isso para as pessoas que forem ler. Até mesmo eu, se um dia for reler aquele que produzi, eu vou precisar compreender o que eu escrevi. Então, escrever é um processo, não se aprende da noite para o dia. É um processo que requer da gente atenção no trabalho e a gente vai melhorando ao passo que se escreve. Tem um ditado que diz assim: escrever se aprende escrevendo. Então, para se escrever cada vez melhor, precisamos conhecer alguns preceitos necessários a uma boa produção. Já falamos sobre o sinal de pontuação, muito importante. Já falamos também sobre a questão de diferenciar fato e opinião, que tem a ver com a escrita. E agora vamos falar de outro elemento também não menos importante, que é sobre a coesão. A coesão como o texto descreve, serve para a gente evitar repetição, serve para fazer ligação entre termos. Eu não trouxe aqui para vocês essa definição, mas essa é a intenção da coesão. O que nós estamos trabalhando aqui, no 6º ano, é a coesão referencial, que diz respeito a estratégias que eu, escritor, me apego para evitar que exista a repetição de termos, né? Então, para isso, eu posso usar alguns recursos para que uma palavra não venha a ser repetida várias vezes. Então, eu vou mais à frente dar algumas indicações de como eu posso usar esses elementos sem que eu venha me repetir. Eu vou ler para vocês e vou ler os exemplos seguidos. A coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões, relações entre as palavras e expressões, dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se refere. O termo que indica a identidade ou a situação que o falante se refere é chamado de referente. No caso, é a palavra primeira, chamada de referente, e as outras que se referirão a ela é chamada de termo referido. O texto, seja oral ou escrito, está longe de ser um mero conjunto aleatório de elementos isolados, mas sim deve apresentar-se como uma totalidade semântica em que os componentes estabelecem entre si relações de significação. Então, essa é a definição de Pécora para a coesão textual. Essa união, né? Algumas pessoas costumam comparar o texto a uma coxa de retalhos. Então, a coxa de retalhos é feita com pedaços com tiras de pano, né? E ao passo que, para mim construir a coxa, eu vou unindo eles. Então, a coesão tem esse papel, essa união entre os termos, entre as palavras, garantindo a sua clareza e a sequência. Então, eu trouxe aqui, dentro da coesão referencial, nós vamos ver a coesão pela substituição de termos, de palavras, né? A temperatura baixou em Vitória do Santo Antão. Por essa razão, então essa razão, que estou falando? Estou falando que a temperatura baixou. Então essa é a palavra razão, está se referindo à temperatura. Para mim não repetir, como a temperatura baixou, houve aumento de vendas. Então, eu vou usar outro elemento. Por esta razão.
Então, aqui houve a coesão textual, porque evitou-se a repetição, né? Evitou-se a repetição e ainda garanti uma nova palavra enriquecendo o meu texto. Então, eu vou colocar aqui, desculpa, deu uma fugidinha, pronto, voltou. Eu vou colocar aqui outro exemplo. O temporal destruiu o telhado da escola. Em vista disso, as aulas foram suspensas. Então, a palavra que eu usei para substituir aqui é em vista disso. Disso o quê? O fato da temporal ter destruído o telhado. Em vista desse motivo, dessa casualidade, as aulas tiveram que ser suspensas. Então, eu usei em vista disso, se referindo ao temporal. Então, em vista disso, é um termo coesivo, para evitar a repetição. Eu também posso usar a coesão textual através de léxico. Quando eu falo em léxico, eu estou falando em sinônimo, que são palavras que têm o mesmo significado, ou pronomes, que também têm essa função. Nós temos aqui um exemplo. O presidente foi ao cinema ver Tropa de Elite. Para mim não repetir a palavra presidente, já em outra oração, ele usou a palavra, o pronome ele. Ele levou a esposa. Fica claro e evidente, até pela sua proximidade, que ele aqui é o presidente. Para evitar a palavra presidente outra vez, ele usou o termo ele. No exemplo seguinte, ele diz: vi ontem um menino de rua correndo pelo asfalto. Menino de rua. Mais à frente, ele usou o termo moleque para não repetir a palavra menino de rua. Ele podia usar outro. A gente não só tem um elemento que possa substituir. Existem vários. Às vezes, dentro do contexto, eu posso ter vários, mas dentro do texto que caberia melhor é aquele sinônimo, né? Ficou melhor aqui, foi moleque, né? Assisti ontem a um documentário sobre papagaios mergulhadores. Esses pássaros podem nadar a razoáveis profundidades. Então, eu usei aqui um sinônimo, né, de mais extenso, né, que possa abranger a palavra papagaio, sem também repetir esse termo. Então, eu usei aqui do sinônimo para evitar a repetição. Ok? Então, nós vimos a coisa referencial por léxico, né, que é a substituição por pronome e sinônimo. E temos aqui a coesão por substituição, que eu uso um termo, uma expressão, retomando a palavra dita anteriormente. Nós vamos agora ver a coesão textual através da elipse. Eu já disse no outro vídeo sobre esse assunto que a elipse é um elemento coesivo, na verdade, é a inexistência de nenhuma palavra. É como se você compreendesse que a palavra está subtendida, sem que você coloque-a, mas ela está subtendida porque o termo anterior ajudou a compreender. Vou ler aqui a definição e mais na frente os exemplos. Na construção de um texto, muitas vezes, certas palavras, expressões e até frases podem ser omitidas, ou seja, não ser colocadas, evitando-se assim a repetição desnecessária, mas garantindo-se o sentido. A elipse, que é o nome que a gente dá, pode estar marcada por vírgula, pronomes, os verbos, os nomes e a sentença pode estar implícito. Então, explicando aqui essa parte aqui, ele está dizendo para a gente que, para mim não repetir um pronome, um verbo ou outro nome, eu posso usar a vírgula para subentender a supressão, a omissão daquele elemento. Lembrando, pessoal, que é uma estratégia. Quando você já usar muitas palavras, repetir com sinônimo, com pronome, você pode recorrer à elipse também, para ir variando. Então, aqui eu tenho um pequeno exemplo. Eles acordaram e viajaram. Então, para mim não repetir a palavra eles, eu usei apenas a elipse e viajaram. Deu para entender que eu estou falando
deles, né? Eu comprei camisas, minha irmã saias. Então, aqui ele deu o exemplo e usou a vírgula. Eu comprei camisas. E para não dizer e minha irmã comprou saias, ele suprimiu a palavra comprou e usou a vírgula. Mas na frente ele diz, essa questão foi a mais difícil da prova. Então, para não usar mais a palavra questão, ele tornou-se elipídico, né? Essa questão foi a questão mais difícil da prova. Então, para não ter essas duas palavras questão tão próximas, ele recorreu à elipse. Achou melhor do que usar um sinônimo, né? Ou um pronome. Usou a elipse. Muito usada. A gente costuma fazer isso com frequência. A gente não percebe, mas a gente usa. Agora você vai usar e vai saber o que você está usando. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido e vamos ao próximo vídeo.